Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias novamente em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu servisse sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos colocar esse tempo e a continuação da palavra diante do Senhor, pedindo que Ele nos ajude e nos conduza pelo seu Espírito aquilo que Ele deseja nessa noite. Nosso Pai Celestial, damos graças a Ti pela obra perfeita do Teu Filho, Senhor. Amém. E Ele mesmo é um sacrifício que satisfaz completamente o seu coração. Satisfaz a Ti em santidade, em justiça, em glória. E nós lembramos que Cristo, Ele mesmo é a nossa oferta toda, inclusive a Ti, Senhor. Amém. Por isso, Senhor, debaixo do precioso sangue de Cristo, Senhor, com temor e tremor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ler e a falar a Tua palavra. Amém. Nos dá ouvidos também capazes de ouvir o Senhor. Amém. Senhor, Deus, Senhor, o nosso interesse aqui, tanto de quem fala como de quem ouve. Nós queremos estar, Senhor, quedados aos pés do Senhor. Amém. Tu és o Rei eterno, o Rei imortal, o Rei que reina desde a eternidade, que não sabemos nem quando começa, nem quando termina, mas glória seja dada ao seu nome. Tu tens conhecimento extremamente eterno. E nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a poder ouvir, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Irmãos, nós passamos por Marta, falando do serviço, que é a característica de Betânia, o serviço tanto exterior como o serviço também interior. O nosso serviço exterior ele deve ser pautado numa comunhão de todos os dias na presença do Senhor, uma comunhão oculta que nos leva a conhecer o coração do Senhor e nos permita conhecer a sua mente e sermos guiados para aquele serviço que vamos fazer uns aos outros na casa do Senhor. Lembrando que todo serviço ele precisa de ajuste. Todos os níveis da casa do Senhor, quer seja na obra, quer seja no presbitério, quer seja na diaconia, quer seja os irmãos estão servindo no louvor, também como diáconos, como também outros irmãos estão servindo em muitos aspectos, como no serviço às crianças e tantas outras coisas mais. Todos nós precisamos de algum ajuste. Todos nós precisamos da correção do Senhor por meio do seu Espírito, da sua palavra, também do seu povo. Então nós vimos esse aspecto aí de Marta. E muitas vezes quando nós vemos alguns irmãos agitados, nós percebemos, esse aí é Marta. Mas também quando percebemos alguns irmãos bem calminhos, bem tranquilos, parecendo décimo, mas não é tanto assim, Maria despate com o que sabe, então parece Maria. Parece Maria. Acho que o Senhor nos ajude a ser de fato Maria, que é dado aos pés do Senhor. Então vimos um aspecto particular da vida de Maria, que ela, ao ver o Senhor e reconhecer que Ele é o Rei, reconhecer que Ele existe desde a eternidade, e o conhecimento dele é um conhecimento tão extenso, tão profundo, o que ela podia fazer naquele exato momento, ela reconheceu a luz da presença do próprio Senhor que estava ali. Ela precisava ficar calada, aquietada aos pés do Senhor, ouvindo os seus ensinamentos.
E aí a gente pode introduzir também agora os discípulos. Os discípulos estavam com ele e os discípulos estavam aprendendo aquilo que era a vida prática, a vida espiritual, a vida dos irmãos, que precisava acontecer quando o Senhor pudesse, quando o Senhor fosse, depois da sua morte, ressurreição, ascensão, glorificação e envio do Espírito Santo, quando o Senhor começasse a sua igreja na terra, eles tinham um modelo para serem praticados. E eles também receberam do Senhor a doutrina necessária para que as coisas pudessem estar de acordo com a mente do Senhor. Eles também receberam a autoridade necessária e perceberam o que é a autoridade na casa de Deus, para que o Senhor pudesse conduzir os filhos a uma edificação segundo o coração do Senhor. E quando nós falamos de Maria e falamos que ela abandonou a sua irmã Marta para poder estar ali aquedada aos pés do Senhor, nós podemos também perceber que o Senhor estava lembrando aos discípulos o que os discípulos fizeram no chamamento do Senhor. Isso aí eu queria ler com os irmãos no livro de Marcos, capítulo 1. Versículo 17 a 20. Marcos 1. Vamos ler só um pouco antes, para ficar melhor a compreensão. Versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando tudo, ou abandonando tudo, imediatamente deixaram as redes e seguiram ao Senhor. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então, no chamamento do Senhor, eles reconheceram: isso aqui é algo extraordinário, não é algo humano. Como é que você está fazendo as suas coisas do seu dia a dia e aparece um homem na sua vida e diz simplesmente: segue. E eles abandonaram tudo e seguiram ao Senhor. Todos nós tivemos uma experiência parecida, cada um dentro do nosso contexto. Então, a gente poderia passar a noite aqui dando oportunidade aos irmãos para cada um falar da sua história, mas é interessante que o Senhor veio até nós e nós também ouvimos esse segue e abandonamos as coisas para estar ouvindo o Senhor. Então, dentro dessa recepção da pessoa do Senhor para aquele lugar de intimidade, aquele lugar de relacionamento que era Betânia, os discípulos também estavam aprendendo que, como eles deixaram tudo, aquilo que o Senhor estava montando como estrutura que era Betânia, era justamente aqueles que também haviam deixado tudo representado na pessoa de Maria. Nós lembramos também de Mateus, que estava na coletoria, e quando o Senhor passou por Mateus, o Senhor disse a mesma palavra: segue. E Levi, o publicano, Mateus, deixa a coletoria, deixa aquele serviço que ele está fazendo e imediatamente segue ao Senhor. Essa é uma característica dos irmãos numa assembleia que o Senhor está constituindo. Eles devem estar dispostos a deixar tudo, as coisas secundárias, as coisas terceiras, as coisas quartas, para que possam se aplicar às coisas excelentes, ou seja, ouvir a pessoa do Senhor. E nós vemos nesse aspecto aí Maria abandonando tudo para estar com o Senhor. Vamos ver um outro aspecto de Maria, para que depois nós possamos entrar na vida do nosso irmão Lázaro, se o Senhor assim permitir. Uma outra coisa que acontece, irmãos, com Maria, está em Mateus capítulo 26, versículos 6 a 13. Vamos lá para Mateus, versículo 26.
26, versículos 6 a 13. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, então uma outra pessoa aqui introduzida, aproximando-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignados seus discípulos disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. João, capítulo 12. Aqui em Mateus está falando que ele está aqui na casa de Simão, e isso aconteceu lá. Mas é interessante que essa casa de Simão é a mesma casa que está falando aqui no capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram-lhe depois uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que se não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Então nós precisamos agora juntar Marta, Maria, Lázaro e Simão. Eles estão na mesma casa, eles estão em Betânia. E cada um deles, repito mais uma vez, tem um aspecto da comunhão e do serviço que precisam ser enfatizados. Mas com relação a Maria, voltemos para esse personagem maravilhoso. O que Maria fez ao ver o Senhor e ter aquele vaso de alabastro ali cheio de um perfume muito precioso, talvez nos dias que nós vivemos, eu não sei se tem um perfume tão caro quanto aquele ali, 300 denários, o salário do trabalhador, o salário de um ano de trabalho mais ou menos. Então não sei se um Armani ou qualquer outra coisa aí que nós temos por aí tem um valor tão caro de um perfume desse. Mas o que Maria fez ao derramar aquele perfume tão precioso, ela está dizendo para nós que ela estava entregando tudo, e provavelmente era uma coisa que ela tinha de muito preciosa para poder ser guardada para dias futuros quando viessem dificuldades. Mas ela ao ver o rei ali, ver o Senhor, ela não teve reservas no seu coração de se permitir, podemos assim usar essa linguagem, de ser quebrada, como quebrou o vaso de alabastro, figuradamente, mas em realidade, e quebrou o vaso de alabastro, representando que ela estava também pronta para se quebrar e se derramar plenamente a pessoa do Senhor. Ela não tinha reservas. Agora ela tinha abandonado tudo por conta do Senhor. Agora ela estava entregando tudo por conta do Senhor, e Maria também estava persistindo o tempo todo em ouvir a pessoa do Senhor, como o Senhor também mostra para nós em Atos capítulo 2, versículo 42, que nós temos aqueles irmãos que depois que receberam a palavra, não é essa a expressão? Eles receberam a palavra, e depois que receberam a palavra, o que é que eles fizeram? Abandonaram tudo, deram tudo para o Senhor e persistiram em ouvir o que? As palavras dos apóstolos. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia alegria e singeleza de coração, e havia também temor. Então esse mesmo aspecto que está acontecendo dias futuros, poucos dias na verdade, está acontecendo ali em Betânia. Aquela mulher resolveu dar tudo, abandonar tudo e persistir em ouvir a pessoa do Senhor. Amém? A igreja
a verdadeira igreja foi autorizada por seu dono a ser quebrada, e os membros individualmente frequentemente são autorizados para serem quebrados e quebrados novamente. Mas ele nos mostrou no longo da história que, para a igreja e para o indivíduo, a quebra, a ruptura, o entregar tudo, o quebrantamento, o esmagamento, é uma oportunidade que Deus está nos dando para que a expressão da glória, não do vaso, mas daquilo que está dentro do vaso, possam ser reveladas para este mundo e reveladas primeiramente para os irmãos. Nós vamos descobrir que na nossa experiência, esse assunto não tem a ver com pecado. Quebrantamento não tem a ver com pecado. Se você olhar os capítulos 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de Romanos, nós vamos ter nesses capítulos primeiro o Senhor tratando de quê? Da questão dos pecados dos homens. E para os pecados dos homens nós temos o quê? O sangue de Cristo que nos purifica de todos os nossos pecados. Mas esse sangue também é tão eficaz que chega também à nossa consciência, e esse sangue ele nos limpa, nos liberta da culpa do pecado em nossa consciência. Amém. Mas o Senhor não parou aí. Se avançarmos um pouco mais, nós vamos ver que o trabalho que o Senhor Jesus fez na cruz também nos libertou do corpo do pecado, a fábrica do pecado que está em nós, que nos leva a produzir pecados. Quando o Senhor foi crucificado, nós somos crucificados com Ele. Amém. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Quando Ele ascendeu, nós ascendemos com Ele. E quando Ele está agora no trono de glória, há um homem na glória. E esse homem está esperando a nós. A posição que o Senhor colocou a igreja foi nos lugares celestiais em Cristo. E precisamos tomar posse de tudo isso. Mas percebamos o seguinte: o Senhor tratou com os pecados, o Senhor tratou com o corpo do pecado, nos libertou do velho homem. Mas agora, quando nós chegamos em Romanos capítulo 8, o Senhor vai dizer assim umas palavras maravilhosas para nós: fomos considerados como ovelhas para o matadouro, somos entregues à morte o dia todo. Mas ao mesmo tempo que somos entregues à morte o dia todo, somos entregues para que também experimentemos a vida de ressurreição do Senhor. Amém. Então, quando Deus começa a tratar com nossas vidas, depois que nos libertou dos nossos pecados, depois que nos tratou com os nossos pecados pelo sangue, nos libertou do velho homem, daquele que produz os pecados da fábrica, então nós entramos agora numa experiência de que o Senhor vai tratando com o que nós somos. E Maria, apesar de ser tão terra, Maria começa a perceber que ela precisava ser tratada com o que ela era, e tudo que ela possuía, ela depositou aos pés do Senhor, representado naquele vaso de alabastro. Aquele vaso de alabastro representa a mim e a você. E nós precisamos dizer para o Senhor, nós precisamos permitir que o Senhor Ele possa nos quebrar, e nós mesmos irmos em direção ao quebrantamento da parte de Deus. Nós somos um vaso com vontade própria. Quando o Senhor resolve dizer, vou colocar uma situação, não sei, acho que na sua experiência talvez seja assim. Aí a gente acorda num dia difícil, numa semana difícil, com muitas dificuldades naquela semana, e a gente, você talvez já tenha assistido aquele filme Matrix, mas tem algumas coisas ali que a gente pode aplicar para nós. Então aquele personagem, quando vinha aqueles tiros, ele se desviava para um lado, se desviava para o outro, não sei como aquilo acontecia, mas bala nenhuma pegava nele. Assim também os crentes, tem quebrantamento à direita, tem quebrantamento à esquerda, tem, olha, vem aquele irmão ali, rapaz, aquele irmão ali é muito metódico, entendeu? Cheio de coisas que sempre vai falar alguma coisa para nós, aí, saída pela esquerda. Então a gente não quer quebrantamento. Não é natural na nossa vida permitir ser quebrado. Mas quando nós percebemos o Senhor em nossas vidas e percebemos que nós temos um tesouro em vasos de barro, como está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, nós vamos perceber que só através das circunstâncias que o Senhor nos coloca é possível que esse conteúdo maravilhoso que está dentro de nós possa se provar. Então Paulo, ele começa a perceber isso quando diz assim: eu, Paulo, o menor dos apóstolos.
Depois Paulo diminui um pouco mais e diz: eu, Paulo, o menor dos santos. Mas quando Paulo percebe a grandeza, uma maior grandeza, a sublimidade do conhecimento de Cristo, quando Paulo percebe que a excelência do tesouro está no vaso e não propriamente o vaso, então o que é que ele faz? Ele começa a chegar à seguinte conclusão: eu, Paulo, o pior dos pecadores, para que nele fosse evidenciado essa glória maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus Cristo, revelada no Evangelho que foi dado a ele e entregue a todas as igrejas e chegou até nós. Então percebamos, se nós não permitirmos ao Senhor que Ele nos quebre, nós vamos ser essas mesmas pessoas que nós somos daqui a 15 anos. E é uma pergunta para mim e para você: você quer ser essa pessoa que você é hoje daqui a 15 anos? Não mesmo, cara. Tem jeito nenhum. Deus nos livre. Mas quebrantamento é uma escolha nossa, meu irmão. Deus coloca as circunstâncias para que sejamos quebrados, mas é nós que escolhemos se vamos ser quebrados ou nós vamos permanecer do jeito que nós estamos. Então, o tesouro está dentro de nós, e Maria percebeu isso. Então, ela quebrou aquele vaso. Aquele vaso representa cada um de nós. O Senhor permite circunstâncias para que nós sejamos quebrados, mas é nós que vamos escolher se nós queremos ser quebrados ou não. Então, o Senhor falou claramente quando Ele fala do assunto da igreja, em Mateus capítulo 16. O Pai revelou que Ele era o Cristo, Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus revelou que Ele iria edificar a sua igreja por meio de pedras vivas, tomou Pedro como exemplo, um pequeno fragmento de rocha. Mas sobre a declaração que Pedro acabou de declarar, que Ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, esse rochedo inabalável, o Senhor edificaria a sua igreja. A igreja só pode ser edificada na rocha. Amém. A rocha inabalável. Não pode ser edificada em nenhum outro lugar, senão não aguenta a superestrutura. Mas o Senhor avança. Quando o Senhor avança, o Senhor vai dizer para os discípulos: é necessário que eu vá para Jerusalém. É necessário que eu padeça na mão daqueles que são os doutores da lei. É necessário que eu esteja entregue na mão dos pecadores e seja o quê? Crucificado. Pedro diz a ele: não, Senhor, de maneira nenhuma. O Senhor não pode passar por essas coisas, não. Você percebe como nós somos? Muitas vezes nosso irmão está passando por um sofrimento, nós estamos algumas vezes dizendo para ele: ô irmão, sai disso. Não precisa passar por esse sofrimento, não. Joga tudo para cima, abandona tudo. Mas o que o Senhor falou para Pedro é: você não cogita nas coisas de Deus, mas cogita nas coisas dos homens. Nosso sentimento não serve para a edificação da casa do Senhor, mas a mente do Senhor, o interesse do Senhor serve para aquilo que o Senhor deseja fazer. Ele disse que Ele precisava ir para Jerusalém, Ele disse que Ele precisava morrer pelos nossos pecados. Se Ele não morresse, nenhum de nós estaríamos aqui. Amém. Mas porque Ele morreu, nós estamos aqui. Você percebe que é diferente? Se o Senhor ouvisse o sentimento de Pedro, nós não estaríamos aqui. Não. Se nós ouvirmos os nossos sentimentos, nós não vamos estar com o Senhor. Se nós ouvirmos o nosso próprio sentimento, nem aqui nós estávamos. Entende? Mas nós precisamos ouvir o que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém. E aí, avançando, o Senhor vai dizer assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a cruz dele foi tomada por ele, e ele levou essa cruz até o Calvário, e lá ele foi crucificado pelos nossos pecados. Mas a cruz que o Senhor propõe para nós é diferente. Ele não vai tomar por mim, por você. Ele vai nos dar graça, Ele nos dá do seu Espírito, Ele nos dá consolo, Ele nos ajuda a perseverar, Ele nos ergue nas nossas fraquezas, mas Ele não vai tomar a nossa cruz e carregar a nossa cruz para que nós não carreguemos. O Senhor é claro: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Maria entendeu isso. Maria entendeu que ela precisava quebrar o que ela tinha de mais precioso. Então, o que nós temos de mais precioso no nosso coração? É o pai, é a mãe, é os filhos, ou nós amamos a nós mesmos mais do que a pessoa
pessoa do Senhor. Então consideremos isso na presença do Senhor, para que nós possamos, irmãos, descobrir, quando por meio do quebrantamento, por meio das circunstâncias que o Senhor nos coloca, nós possamos descobrir a excelência do tesouro que está em nossas vidas. Amém. Muitas vezes nós olhamos por vasos e olhamos da seguinte maneira, por exemplo, Paulo ou Saulo de Tarso, fariseu de fariseus, eloquente, intelectual, fazedor de tendas, reconhecido, aplaudido, mas quando o Senhor se encontra com Paulo naquele caminho de Damasco, o Senhor começa um trabalho de quebrantamento da vida de Paulo. Chega um determinado ponto que Paulo e Saulo não é mais chamado de Saulo, é chamado de Paulo. Mas quando Paulo vai avançando na sua vida, ele vai percebendo que eu não quero nem mais ser Saulo, eu não quero nem mais ser Paulo, eu quero ser achado em Cristo. Amém. Aleluia, Senhor. Paulo diz: eu sou um homem em Cristo. Os aspectos da vida e do caráter de Cristo precisam ser vistos em nós. Então nós muitas vezes damos muitos aplausos para o homem, mas não temos de dar aplausos para o vaso. Nós precisamos olhar para a pessoa do Senhor. Amém. 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 Então vamos seguir um pouco mais. Vamos entrar agora em Lázaro. Então voltemos aí para João capítulo 11. Vamos considerar, eu acho que até aqui, para esse momento é suficiente. João capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe entregou. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Você percebe como o Senhor repete isso? Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha o ambiente que nós temos aqui. Ora, amavam Jesus, a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estavam. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram ao povo dos discípulos: Senhor, se dorme, está salvo, está tranquilo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado a respeito do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, o discípulo, era tipo daquele irmão que gosta de fazer gozação com tudo. Eu não sei se tem esses irmãos aqui entre nós, mas Tomé, na incredulidade dele, fazia algumas coisas e dá para rir, e algumas vezes ele diz assim: de vez em quando aqui você tem. Parecido não tem. Aqui não tem não. Então, graças a Deus. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então, Lázaro já morreu, os judeus estão querendo nos pegar, então vamos chegar lá e morrer também com ele. Você percebe quem é esse Tomé aqui? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias.
algumas considerações que gostaria de ler com os irmãos acerca desse assunto. Uma delas é que a palavra é muito clara, o Espírito Santo é muito claro através de João para dizer para nós que o Senhor amava Lázaro, Marta e Maria. Apesar do Senhor amá-los, o Senhor se demorou 2 dias onde estava e só chegou lá em Betânia, no lugar que Lázaro morreu e foi sepultado, 4 dias depois. E o Senhor Jesus faz questão de dizer, não somente dele, mas também dos seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, nosso amigo Lázaro morreu. Então Jesus amava aqueles 3 irmãos. Jesus falou para os discípulos que vamos ver lá o nosso amigo Lázaro, mas ainda assim ele se demorou, porque ele se movia não pelos sentimentos, ele se movia pela luz do conhecimento do seu Pai, porque em todo o tempo ele dependia da pessoa do Senhor. Ele não fazia nada que não tivesse visto o Pai fazer. Ele não falava nada que não tivesse ouvido o seu Pai falar. Então a vida do Senhor é uma vida de completa dependência o tempo todo. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem, mas para que ele pudesse nos conduzir o propósito de Deus sobre a face da terra, você vai ver que todas as vezes que ele faz alguma coisa milagrosa, extraordinária, maravilhosa, que não é encontrada aqui na terra, ele faz por Deus, em comunhão com Deus, e não para ele, faz para os outros. Mas todas as vezes que o Pai disse, que fala para ele que ele tem que continuar indo até o Calvário, e ele se angustiava pelo batismo que ele ia ser batizado, e esse batismo não tem nada a ver com medo. Amém. Esse batismo tem a ver com ele perder a presença de Deus, do Pai, do seu relacionamento eterno por um tanto de tempo, porque sobre ele caiu os nossos pecados, ele se fez pecado por nós, para que por meio desse sacrifício, se ele não fosse 100% Deus e 100% homem, ele não poderia de maneira nenhuma, irmãos, realizar o propósito de Deus na salvação eterna. Amém. E nos dá essa salvação maravilhosa. Então ele tem que ser, de um lado, Deus, totalmente Deus, para ter comunhão com Deus eterno, mas ele tem que ser 100% homem, para ter comunhão com o homem caído e juntar nessa comunhão maravilhosa, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele uniu, ele traz o homem de volta a Deus por meio do sacrifício como homem. Sofreu como homem, padeceu como homem, foi tentado como homem, venceu como homem, dependeu de Deus como homem e subiu ao Calvário como homem. E o seu sangue foi derramado, sangue de homem. Então, o nosso adversário não gosta disso. Nós podemos proclamar: há um homem na glória. Mas tudo ele realiza de acordo com a vontade do Pai. E ele fala aqui nesse texto, versículo 9: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ele não dependia da luz dos homens, ele não dependia da luz, dessa luz que nós temos aí, produzida pelo sol, pela lua, mas ele dependia da luz de Deus em todo o tempo para produzir aquilo que ele produziu. Então, naquele exato momento ali, apesar de o Senhor amar, não é com o nosso amor. Muitas vezes nosso amor é o amor da preferência. Não, eu gosto de... esqueci seu nome, irmão. Washington, isso. Graças a Deus que não é o compadre, né? O irmão Washington. Então, eu posso dizer assim: não, eu gosto de Washington. Por quê? Não, Washington é da boa terra, não sabia não. Os familiares dele são de Barreira. Mas aí eu posso virar para um outro irmão e dizer assim: poxa, eu não gosto muito de fulano não, porque não, esse negócio de os irmãos de Goiânia, Cláudio,
Mas é brincadeira. Nós não fomos chamados para gostar. Nós podemos até dizer, eu gosto de um e não gosto de outro, mas o Senhor disse que não tínhamos que gostar. O Senhor disse que nós tínhamos que amar. Amém. Então, o amor que era produzido pelo Senhor na sua vida humana era aquele mesmo amor que estava lá, manifestado claramente em João 3,16, porque Deus amou o mundo. E João é muito claro, 1 João diz assim: Deus é amor. Então, com aquele amor, o Senhor amava Marta, Lázaro, Maria e Lázaro. Não era com um amor qualquer. Aí disse assim: como é que aquele que amava e chamou aqueles irmãos de amigos, ele deixa ele naquela condição? Isso, irmãos, fala muito para nós. Tem situações em nossas vidas que nós dizemos, alguns irmãos chegam para nós assim: mas Deus não amor e permite que você sofra tanto. Quanta tribulação, angústia, perseguição, martírios, prisões, no nosso contexto, situações de enfermidade, situações que nós não conseguimos resolver. Por mais intelectuais que o homem possa ser, o intelecto não resolve. Por mais conhecimento científico que ele possa ter, a situação também não é resolvida. Então, nós chegamos à seguinte conclusão: o homem, a qualquer momento, ele para, e ele é parado pela morte. E quando a morte chega até o homem, ninguém pode fazer mais nada sobre a face da terra, a não ser que ele seja Deus. Mas Deus tem o seu tempo para fazer todas as coisas. Tem situações no meio dos irmãos que nós oramos, continuamos a orar, jejuamos, buscamos ao Senhor e diz assim: poxa, Senhor, o Senhor não move nem uma unhazinha em direção a esse assunto, o assunto continua da mesma maneira, é porque não chegou o tempo dele. Mas quando chegar o tempo dele, o Senhor fará as coisas à maneira dele. Ok? O Senhor fará as coisas à maneira dele e no tempo dele. E quando o Senhor usa a sua soberania para fazer essas coisas, Deus não é injusto. Amém. Deus não é inconsequente. Deus não é carrasco. Deus está querendo formar o caráter de Cristo, formar o próprio Cristo em nossas vidas. Amém. E para isso Ele quer nos levar além da mera letra, experimentarmos a vida que está por detrás da letra. Porque muitas vezes nós temos bastante conhecimento para muitas coisas. E aí entra a nossa irmã Marta. Marta entra nessa situação e fala algumas palavras para o Senhor. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. De fato não teria. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Olha a nossa teologia, olha o nosso ensino. Vai ressurgir, tudo bem, vai haver ressurreição. Não vai haver ressurreição para os crentes, vai haver ressurreição para os incrédulos. Então há de ressurgir no último dia. Então, como Lázaro é amigo de Jesus, como Lázaro é amado pelo Senhor, então Lázaro vai estar naqueles que serão na ressurreição dos justos, dos salvos. Ok? Mas essa é a nossa teologia. Ela esqueceu de perceber que aquele que estava ali era o Deus encarnado. E que ele poderia não apenas falar da doutrina do assunto da ressurreição, mas ele poderia ressuscitar, se quisesse, todos que haviam morrido sobre a face da terra. Amém. E aí ele continua, Marta continua, versículo 22, mas também sei, mesmo agora, tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Aí Jesus pergunta: crês isto? Você crê? Amém. Eu creio. Amém. Amém. Marta disse: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que você vê essa expressão anteriormente. Mateus capítulo 16. O Senhor levou os discípulos para fora daquele contexto
contaminado pelo judaísmo. E indo eles naquele caminho, o Senhor perguntou: quem o povo diz que eu sou? Aí eles falaram: mas vós, quem dizes que eu sou? Aí o Pai abriu os céus e falou para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você percebe que a revelação que o Senhor deu aos discípulos é a mesma revelação que tem em Betânia? O que governa os discípulos é a mesma coisa que deve governar Betânia? Amém. Então aquilo ali estava, o Senhor disse: está chegando para onde eu quero. Está chegando, mas Marta, que era aquela irmã agitada, que foi corrigida, Marta, que era aquela irmã que mostra também o aspecto do serviço na casa do Senhor, Marta, aquela irmã, tinha uma teologia perfeita e reconheceu o Senhor deu uma revelação inicial, uma revelação de todo crente que recebe o Senhor. Ele vai perceber que Jesus de fato é o Cristo, mas não para aí. Nós precisamos prosseguir na revelação. O Senhor está dizendo aqui é que a revelação precisa prosseguir. O Senhor está dizendo: eu não sou apenas o Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, Senhor. E aí ele continua, versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se. Olha, meu irmão, estranho, né? Depois de ter revelação de que ele é o Cristo, depois de ter revelação que ele é a ressurreição e a vida, ela se retira. O que ela tem que fazer? Sim, Senhor, eu creio, então faz alguma coisa agora. Não é isso? Mas nós somos assim. Nós recebemos uma revelação aqui e outra aqui e damos as costas do Senhor. Aí o Senhor tem que corrigir também Betânia. E aí continua. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter. Verso 28. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Eu não sei se Marta iria colocar Maria em apuros, porque o Senhor não mandou chamar Maria, pelo menos dentro do contexto aqui não. Mas olha o que Maria fez. Versículo 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, o que ela fez? Lançou-se aos seus pés, de novo, dizendo: Senhor, ela também precisa de uma correção, mas ela também está certa no que ela está falando. Senhor, se estiveras aqui, mas se estiveras aqui, veja só, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Tem um aspecto que o nosso irmão está colocando diferente. A atitude de Maria é diferente. E aí continua, verso 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultares? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. No meio do sofrimento que nós vivemos, nesse exato momento que nós estamos aqui, ao Deus que se fez carne e que voltou para lá para receber aquela glória que ele tinha junto com o Pai. Mas agora, irmãos, da divindade à humanidade. Amém. Então, quando o Senhor vê nós, a cada um de nós, nas nossas lutas, nas nossas tribulações, como está acontecendo agora lá no Oriente Médio, com aquele grupo islâmico chamado ISIS, estão violentando, destruindo, matando, oprimindo, espoliando, fazendo as coisas mais terríveis possíveis. Mas nós ainda precisamos declarar que há um homem na glória. Aleluia. E que os sofrimentos que os nossos irmãos estão sofrendo nesse exato momento, porque tem muitos irmãos lá, o Senhor está também como homem sofrendo.
Ele sofre, irmãos, quando nós pecamos. Ele sofre quando nós damos as costas para Ele. Ele sofre quando nós nos entregamos à imoralidade. Ele sofre quando nós nos entregamos a sermos pessoas rebeldes, indiferentes a Ele e a Sua palavra. Não fique pensando que o Senhor, Ele é soberano, mas ao mesmo tempo, como a humanidade lá do Deus triuno agora, Ele está sofrendo de tal maneira que todas as lágrimas que são derramadas por nós são colhidas pelo Senhor, e naquele dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O sofrimento que eu ou você esteja passando é em vão. O Senhor é soberano. O Senhor tem um governo de toda circunstância, quer sejam principados, potestades, quer sejam poderes, soberania, seja lá o que for, ou enfermidade, ou macro, ou micro, ou visível ou invisível. Deus é soberano, irmãos. Ele tem um controle de todas as coisas. As coisas não estão na mão do diabo para ele fazer o que ele quer. As coisas estão soberanamente na mão de Deus. E a última palavra está na mão de Deus. A última palavra é Ele. Ele é o amém. Aleluia. Amém. Quando terminar todas as coisas, amém. Amém. Não amém do homem, somente o amém de Deus. Amém. Então continuamos. Verso 36. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morresse? Claro, mas precisamos lembrar que o Senhor disse com relação àquela enfermidade. E essa enfermidade é para o quê? Para a glória de Deus. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo em que era esta uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, só podia ser Marta, mas graças a Deus pela vida dela. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz. Se Jesus tivesse clamado em alta voz e dissesse em todos os túmulos que há em Jerusalém, ou em todos os túmulos que há em toda a Judéia, ou em Samaria, ou em toda a terra, se ele dissesse: levantem! Amém! Aleluia! O que é que você acha que ia acontecer? Ia levantar. Por que ele ia levantar? Porque ele é a ressurreição e a vida. A gente não contou claramente. Em Betânia é o lugar onde a vida de ressurreição precisa ser experimentada pelos filhos de Deus. Se eu estivesse lá nas minhas conjecturas, nas minhas elucubrações, mesmo não estando morto, mas com a visão que o Senhor nos deu hoje, de Senhor, vem, não chama só por mais, não chama, desce também, sai do túmulo. Porque alguns irmãos, apesar de estarem vivos, quando você olha para a cara dele, parece que ele está morto. E ele precisa experimentar a vida de ressurreição do Senhor. Amém. O Washington está rindo. Mas o que é que Jesus disse? Lázaro, vem para fora. Já estava em decomposição, já estava corrompido, já fedia, ninguém poderia fazer nada, nenhuma autoridade médica sobre a face da terra poderia fazer nada. Nenhuma máquina do tempo, se pudesse ser inventada, poderia voltar para fazer alguma coisa. Nada. Quando acabam os recursos humanos,
Quando nós não sabemos o que fazer, é a hora que Deus se apresenta para fazer o que é impossível aos homens, mas é possível para Deus. Na igreja deve ser o lugar que nós precisamos experimentar a vida de ressurreição do Senhor. É o lugar onde nós olhamos para algumas coisas impossíveis e nós vamos dizer assim: isso aí parece ser impossível. Aí vem algum irmão, não vai sair dessa situação. Aí vem outro, vai ficar morto aí até o Senhor voltar. Isso aqui nunca vai ser resolvido. Mas nós precisamos olhar e dizer para o Senhor: Senhor, Tu és a ressurreição e a vida. E não tem nenhuma situação de morte na igreja onde o Senhor não possa entrar com a sua ressurreição e vida. E pode levantar qualquer morto. Eu não sei se tem um morto aqui, mas se você está morto, Jesus é a ressurreição e a vida. Nós podemos ser tocados, experimentar essa vida maravilhosa. Nós podemos ser conduzidos por essa vida, a experimentarmos em Deus aquilo que a vida humana não pode nunca oferecer para a vida humana. Só a vida divina em nós pode produzir isso. Então isso é Betânia. Então agora você tem um quadro: Marta servia, Maria aquedada aos pés do Senhor, e Lázaro, quais são as palavras de Lázaro? Nenhuma. Lázaro não precisava falar nada. Por exemplo, nós temos um irmão lá que ele tem falência dos rins e fez 2 cirurgias com 100% de compatibilidade para que nesse transplante ele pudesse obter uma vida quase que normal. Mas todas as 2 vezes 100% de compatibilidade. Você acredita que não deu certo? Esse irmão ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. E a hemodiálise consiste em você pegar uma artéria e juntar com uma veia, se eu não estou enganado. Você faz aquela... esqueci o nome específico. Filtro de sangue, a fístula. Faz a fístula para que, juntando a veia com uma artéria, aquele lugar que é feito, o sangue bombeia de forma muito intensa. E aconteceu desse irmão, começou a passar mal. Sabe o que aconteceu? A fístula rompeu dentro do hospital, e o sangue do irmão parecia uma mangueira de bombeiro, fazia assim. E o médico, incrédulo, quando viu a situação, começou a chorar desesperadamente, porque gostava muito dele, abraçou e falou para o outro médico: nós não podemos fazer mais nada. É impossível que uma fístula de alguém que faça esse tratamento se rompa como rompeu dele e a pessoa não morra. Os médicos não têm explicação científica. O irmão não morreu. Aleluia. Quando você vê uma situação como essa, a nossa expectativa: Senhor, por que o Senhor não curou? Mas o Senhor está dizendo: eu estou mantendo ele com minha vida de ressurreição. E quando nós olhamos situações igual a dele, o que é que isso deve inspirar no nosso coração para com o Senhor? Nós devemos adorá-lo, bendizê-lo pela nossa vida. Porque tem irmãos que estão passando por extremo sofrimento, que nossas tribulações não é nada comparado ao que esses irmãos estão vivendo. Mas ao olharmos para ele, nós precisamos dar graças a Deus pelo Deus que ressuscita os mortos. Aleluia. Deus que nos dá a vida eterna. Entendeu? Então, irmãos, esse é o ambiente de Betânia. Esse é o ambiente que deve ser visto em Salvador. Isso deve ser o ambiente que deve ser visto em São Caetano. Isso deve ser o ambiente Aparecida. Esse deve ser o ambiente em Goiandira, em Caldas Novas, em qualquer lugar sobre a face da terra. Sabe que Deus quer um testemunho daquilo que Ele sempre quis, estava escondido na eternidade no seu coração, mas não foi revelado aos sábios e entendidos, mas foi revelado, sabe a quem? Aos pequeninos. E assim como Ele quer, assim como Ele quis Betânia, mostrou Betânia para os discípulos, Ele também ainda deseja Betânia nos dias que estamos vivendo.
Os dias de Betânia são comparados aos dias de Éfeso, e Éfeso significa desejável. Mas houve corrupção. Mas o que o Senhor deseja hoje é Filadélfia. E quando olhamos Filadélfia, os seus aspectos são bem parecidos ou iguais ao que nós vemos em Betânia. Então, irmãos, confiemos no Senhor. Estejamos dispostos, aqueles que servem, a serem corrigidos. Amém. Aqueles que estão aos pés do Senhor, continuem aos pés do Senhor. Amém. Aqueles que têm se aplicado ao ensino, aqueles que são mestres, não limite o seu Senhor, nem eu, nem você, nenhum de nós, com a nossa teologia. Ele sempre pode fazer mais, não é isso que diz a palavra? Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, muitas vezes nós dizemos, Deus age dessa maneira, mas Deus tem outros caminhos na sua palavra, porque Ele não vai ser infiel à sua palavra, mas outros caminhos na sua palavra para nos levar à condição que o Senhor deseja que nós possamos chegar. Amém? 5h58. Ou não? 56 minutos. Apenas ler aqui para poder finalizar. Penso que o pensamento do irmão Sparks é interessante para que nós possamos considerar diante do Senhor. A fim de mostrar o poder da sua vida de ressurreição, Ele muitas vezes tem que tomar atitude em relação a nós, de deixar as coisas ficarem muito além do poder humano para poder remediar ou salvar, de permitir que as coisas vão tão longe que não há nenhum poder em todo o universo que pode fazer qualquer coisa que seja capaz de salvar alguns cristãos das situações que eles estão vivendo. Ele vai permitir que a morte, a desintegração, para a obra, como também para os assuntos internos da igreja, Ele vai permitir que todas as coisas possam cooperar para o desejo do seu coração, de maneira que tudo vai chegar a um ponto de que os homens vão chegar ao fim de si mesmos e dizer, não é possível para nós, mas somente é possível para Deus. Ele nos trará para o lugar onde Abraão veio, que se tornou um grande tipo de fé, que sua descendência foi revelada ou se manifestou na vida de ressurreição que foi entregue a ele. Ele considerou seu próprio corpo como já morto, Romanos 4:19. E essa é a frase usada pelo apóstolo acerca de Abraão, tão bom quanto morto. Algumas vezes é melhor que as coisas estejam tão bom quanto mortas do que vivas, agora sem perspectiva nenhuma do Senhor poder fazer alguma coisa. Mas algumas vezes a coisa está tão boa quanto morta que a gente tem que orar, Senhor, agora é a hora do Senhor fazer alguma coisa. E Paulo entrou dizendo o seguinte: nós tivemos a sentença de morte em nós mesmos, que não devemos confiar em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios capítulo 1, verso 9. O que quer que os homens possam ser capazes de fazer no reino da criação, eles param quando a morte realmente ocorre. Eles não podem fazer mais nada. A ressurreição é um ato de Deus, e só Deus pode ressuscitar os homens dos mortos. Os homens podem fazer muitas coisas quando eles estão vivos, mas quando a vida se vai, é só Deus que pode fazer alguma coisa. E Deus permitirá que sua igreja e seus membros frequentemente, repetidas vezes, entrem em tais situações, totalmente além da vida humana e da ajuda humana, a fim de que Ele possa dar a tela que a sua própria exposição, em que nenhum homem tem qualquer lugar para a sua glória nessa tela que o Senhor está mostrando. Então disse o Senhor Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Esta cena de grande espetáculo na vida e morte dá ao Senhor suprema oportunidade para levantar o seu testemunho preeminente,
Ou seja, Ele vai confirmar que está certo em sua soberania e glória, pois toda vez que não sabemos o que, quando por fim na eternidade lemos a história da igreja, que é o seu corpo, e ver tudo o que realmente Ele fez, teremos que confessar que nenhuma instituição humana, nenhuma coisa feita pelo homem poderia ter sobrevivido, poderia ter passado por todas as coisas que os santos têm passado e permanecerem para a eternidade. Quando se compreende a luz da eternidade, avaliados pelos verdadeiros padrões espirituais, diremos que ninguém além de Deus, o Todo-Poderoso, poderia ter alcançado isso, poderia tê-lo trazido por meio de que, sem dúvida, tornasse o veículo da expressão da suprema grandeza do seu poder. E isso é tremendo. A igreja, ou a expressão de Betânia, ou Betânia representando as igrejas ou as assembleias locais, é um testemunho do poder da sua vida de ressurreição. Seus métodos, irmãos, não são desleais, nem justos, nem sem misericórdia. Ele está fazendo conosco o que é necessário, ainda que dure 4 dias para que Ele possa chegar. Ele chegará e fará aquilo para que Ele seja glorificado. Amém? E termino dizendo para os irmãos o seguinte: Ele é o Deus encarnado, não é? Se Ele não fosse Deus, Ele não poderia ressuscitar Lázaro. Mas porque Ele é Deus, Ele ressuscitou Lázaro. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós damos graças a Ti pelo Senhor ter enviado o Seu Filho, e nele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Somos gratos a Ti pela revelação que o Senhor tem nos trazido por meio do Seu Espírito e da Sua palavra. Somos, Senhor, pelo menos no que falo, sou pobre para transmitir a grandeza de quem é o Senhor. Mas nós confiamos no Espírito Santo, que Ele de fato traduz com bastante fidelidade quem o Senhor é. Por isso nos confiamos nas mãos do Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos guarde de nós mesmos, de tomarmos qualquer caminho que não seja o caminho do Senhor, de qualquer teologia, por mais clara que seja, mas que nos leve, Senhor, para distante da pessoa do Senhor. Que o Senhor possa nos levar a misturar o que temos recebido com a graça, com a unção, com o Seu Espírito, com a Sua própria pessoa, para que nós possamos, Senhor, seguir sendo aquilo que o Senhor deseja. O Senhor edifique a Sua casa. O Senhor seja glorificado no meio do Teu povo. A nós, guarda a vergonha, mas ao Senhor toda a glória. O Senhor seja glorificado no meio do Teu povo.